O Santo eu Sudário sei. foi comprovado que não é real, né? Não é da época. Não, né? não. O Santo Sudário foi feito um exame de carbono Isso. 14, comprovou que. Quer dizer, comprovou. Supostamente diz que não é da época, mas o exame de carbono 14 dá. Ele falha também. Em que sentido? No sentido de que o tecido pode ter camadas posteriores. Contaminado. Não, É. e ele foi salvo de incêndio, então. Mas hoje em dia, qual é a opinião da Igreja Católica sobre? Que é válido. Eu Ah, tive é? lá, inclusive, uma coisa tão impressionante. Vai ter, Quando eu estive lá, estava fechado. vai ter agora em Que é em 2025. Turim, né? Em Turim. Eles geralmente abrem durante um mês. Quando for, não deixa de ir, porque Quero é um ir. negócio impressionante. Se você for, Você me vê chama as que eu vou marcas da junto. paixão, né? Você vê as marcas da Você paixão. vai? Tem vontade de ir de novo? Não sei, depende de se eu tiver dinheiro ou não, né? Ah, pensei Problema que a é Igreja esse. Católica ia bancar. Eu já pedi uma Ah, carona aí. meu Fala filho. papa lá. Não sabe de nada. É. Nada. Mas você esteve lá então e viu? Tive lá. Deve ser impressionante, É né? impressionante. Mas eu achei que já a ciência tinha provado que não era. Eu não sabia que estava em debate ainda. É porque os Ainda exames está de em debate, né? Está em debate. ainda. os exames de carbono 14, eles falham. Tem vários exemplos disso. Agora eu não me lembro Tá. os dados concretos. Coloca a Mas- imagem também, por favor, Paquito. É impressionante a imagem que ficou impressa. Agora, você veja que a igreja é quem mais duvida de milagre. Tem que duvidar, tem que Então, ir por exemplo, atrás. os milagres das canonizações, eles são contestados por médicos ateus, por médicos que não têm religião, justamente para comprovar a sobrenaturalidade daquilo, né? Então, ali, A imagem da direita é uma exatamente, um raio-x, positivo, né? Positivo. e a da esquerda o negativo. Mas quando você vê pessoalmente, assim, no lugar, é realmente uma coisa muito A impressionante. ideia é que o sangue ficou colado, tipo, foi enrolado num pano. Que tipo de pano é esse? Tipo um... É que é o seguinte, quando o corpo era sepultado, ele foi sepultado às pressas, né? Sim. Então ele tinha 3 tecidos. O primeiro era o sudário, que enxugou o suor. Supostamente está na Espanha. Que é tipo de um... É um pano que enxugou o suor. Tá. Um outro pano facial, que esse está em Manopelo, na Itália. E o sudário, que na verdade a gente chama de sudário, porque sudário tem a ver com suor, mas não é a melhor palavra, né? Porque ele envolveu o corpo, de cima a baixo. Tipo de um lençol. Exatamente. Tá. Então o que acontece? Enrolado ou só cobriu, assim? Cobriu. Tá. Cobriu frente e atrás. Tá. O que acontece? Quando ele ressuscita, acontece uma explosão e produz essa imagem. Os estudiosos do Santo Sudário dizem que essa imagem aí produzida não poderia ter sido produzida por porque não é pintado, isso é a imagem da explosão. Não é o sangue, então, isso? Não é o sangue, é a imagem da explosão. E que a explosão foi tão forte que ela não é uma explosão assim, de uma bombinha, é uma Sei. explosão muito forte. E o que acontece? Ele atravessa o pano. Então é por isso que você tem... porque, veja bem, se a imagem tivesse sido pintada, que não tem como ser, ela seria em 2 dimensões. O Santo Sudário está em 3 dimensões. E justamente ele é um documento da ressurreição, uma espécie de fotografia, né? Do momento da ressurreição. Para mim, a mim dá muita devoção, né? Porque se imaginar o seguinte, que São Paulo diz aos Colossenses que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em nós. Pô, Meu Deus, é o poder da fé, né? Que São Paulo diz aos Romanos, a fé é uma dinamis, é um poder de Deus que age naquele... O evangelho Para a salvação de todo aquele aquele. que crê, é um poder de Deus, né? Então, isso aqui é um negócio realmente impressionante. mas respondendo a pergunta de uma forma mais direta, pastor, o que você acha? Eu acredito que, por exemplo, a questão do sudário. Você olha o sudário. Ainda existem questionamentos sobre isso, que é uma obra que é algo extraordinário, não é uma mera pintura. Uhum. Não pode ser uma mera pintura. Que é algo extraordinário, A grande questão é o que isso geraria com a finalidade
Para a glória de Deus. Sim, o que isso geraria entre nós termos isso? Nós precisamos desse testemunho, precisaríamos desse testemunho da ressurreição para crermos na ressurreição. Não é? A fé é exatamente a certeza de coisas que nós não vemos. Agora, que é um trabalho extraordinário, eu cheguei a ler alguns anos atrás um livro, eu não me lembro agora o autor, muito tempo atrás, sobre ele, né? Onde ele falava de todas as discussões sobre a ciência e da dificuldade que seria de alguém fazer um trabalho desse tipo. Ele apontava essas dificuldades, ele não era católico, ele não estava... um seriado no Netflix sobre... Ele não... O sudário. Não, sobre vários artigos ao redor do mundo sagrado. Ele não era católico, né? E ele falava isso. Eu sinceramente, eu lembro que um dia conversando, batendo um papo com alguém evangélico também, eu falei para ele, rapaz, e então nós estávamos conversando sobre o sudário, né? Eu falei para ele, eu queria que o sudário fosse comprovado como autêntico. Aí ele falou, não, que é isso, por que você... Eu digo, cara, veja além da igreja católica. Veja algo além da igreja católica. Né? Porque o que acontece, padre? Uma das ciências que a gente mais se fascina, que lança luz sobre a Bíblia, é a arqueologia. Né? Eu acho que é uma das ciências que mais fascina. Com certeza. Nessa parte de compreensão de textos, de compreensão de contextos sociais, culturais, históricos e tudo. Então, tem essa questão. Nós não temos nenhuma dificuldade quando encontramos lá um determinado... o sinete lá, a marca do sinete do rei Ezequias, não é? Uhum. Rei Ezequias, filho de Acás, rei de Judá e tal. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá e tudo. A gente olha e diz, opa, que legal, rapaz. Isso aqui tem umas 12 marcações dessas, né, desde 2005, 2015, não me lembro agora. 2009, aliás. E aí o pessoal olha e diz assim, poxa, que legal, nós encontramos essas marcações aqui, isso prova que tem lá um rei chamado Ezequias e tal, que foi um rei piedoso, então a gente tem a prova aqui da existência desse rei, ou seja, dá sentido ao texto. Eu acho isso uma bobagem, no sentido dar sentido ao texto, porque a Bíblia não precisa da ciência para ser validada, principalmente da ciência moderna. A ciência moderna tem 500 anos, né? E o cristianismo tem 2000. Então, eu acho que é muito pouco para tentar validar. Mas, mesmo assim, tem essa pedagogia do ensino, de mostrar as conexões e tal, né? De chegar e dizer assim, tá vendo? Isso aqui tem uma relação com aquilo da Bíblia. Que mal haveria se o sudário for definitivamente comprovado como autêntico para os cristãos no geral? Entende? Que mal haveria? O que impressiona é que é um homem crucificado que foi flagelado. Você vê as barquinhas do chicote nas costas. E os furos? E os furos nas mãos, nos pés. Tem alguma ala da igreja hoje que questiona, padre? Sempre tem, né? A autenticidade? Não é consenso, né? Não, sempre tem. Porque... E o que é que a igreja oficialmente diz sobre isso? A igreja oficialmente, ela diz que o sudário é uma relíquia muito antiga, venerável, mas que ainda padece de uma comprovação cabal. Né? Mas nós veneramos. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu entrei no Santuário de Turim e vi o sudário, me deu um negócio assim, pá, um choque, né? Bom ou ruim? Bom, mas assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei... porque você percebe a crucificação. Você vê assim, você fala, nossa, que coisa impressionante. Os olhos, as feridas, né, os hematomas no rosto. Você vê, né, o quanto nosso Senhor sofreu. Para nós, isso é muito, muito importante. Ao mesmo tempo que ainda, como ele fala, tem dúvidas. Claro. Ainda há dúvidas. Né? Então, eu particularmente, Vilela, eu acharia excelente se um dia fosse comprovado como autêntico. Nossa. Entendeu? Uma das coisas que ia ajudar muito é essa bobagem que ainda subsiste aí do pessoal da negação do Jesus histórico. De Jesus histórico. Essa turma aqui, não tem um Jesus histórico, não é o Jesus da fé.
né? E esse Jesus mas histórico é um... é. Entende? Eu não sei também se eles aceitariam. Uhum. Eu não sei se eles aceitariam. Não, é que na verdade. Uma prova cabal? Por exemplo, se houvesse, suponhamos que isso seja uma prova cabal no sentido de acabarem-se as dúvidas. Existiu esse homem, Existiu- esse homem morreu E isso crucificado. isso daqui tem um passado assim, assim, assim. A ciência não consegue explicar, ela chega e tem um limite. A gente tem que entender que esse negócio de que ciência explica tudo, isso é bobagem. Ciência não explica tudo. Ah, sim. Hipóteses e teorias científicas com o tempo caem, ou seja, hipóteses e teorias científicas têm prazo de validade, né? A gente tem que lembrar disso, porque a gente vive num mundo cientificista que acha que o que a ciência falou é verdade. Uhum. Quando alguém diz cientificamente É a melhor comprovado, explicação até ter outra que explique melhor e Entende? derrube aquela. entende? Exatamente. Ela tem prazo de validade, ela se reorganiza, dispensa algumas ideias, então teorias e hipóteses científicas mudam. A ciência é dinâmica, ela não é estática como Sim. alguns pensam. Isso é positivismo, achar que já chegamos ao ápice da coisa e que a Não. ciência é isso. Agora, uma relíquia dessa, se fosse comprovado como autêntica, eu acho que ajudaria nesse aspecto da cristandade geral. Uhum. Ah, mas está lá numa igreja católica e tal, tal, tal. É uma outra questão.